Bom dia, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Estou feliz de estar aqui para falar as palavras de Deus e para anunciar de forma sobrenatural vai acontecer. De forma sobrenatural vai acontecer. Deus vai te mover fisicamente de lugar, assim nos diz o Senhor. A palavra de Deus vem nos falar lá em Atos, capítulo 3. Capítulo 3. A primeira coisa dessa mensagem que o Espírito Santo de Deus gerou em meu coração no final de semana, a mensagem que ele me entregou em um ambiente que eu estava é que pessoas podem destravar a sua vida, podem ajudar a destravar a sua vida, como pode travar. E você vai entender essa palavra porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa porção, uma porção que chega ao entendimento humano, e eles podem de Deus assim receber em seus corações, como aconteceu ali em Pentecoste. Pedro, ele vai tomar uma ação aqui, uma ação individual, né? Ele foi usado coletivamente e aqui ele vai ser usado individualmente na vida de uma pessoa. Ele vai ser usado para multiplicar e para transbordar. Porque há uma responsabilidade, diz o Senhor, sobre a capacitação que Deus ele nos deu. Sobre o que recebemos do céu. Eles foram revestidos de poder, e este poder, esta capacitação que eles tinham, não podiam ser retida para eles. Eles tinham uma missão. Eles aprenderam com o seu mestre Jesus Cristo que, falando-me uma linguagem para eu e você entender como o Espírito Santo ministrou, e eu sinto a presença do Senhor no físico, e entendo a sua condição humana, a sua limitação humana. Eu entendo que você precisa de ajuda. Eu sei que você não pode pisar em lugares, não pode entrar em lugares, não pode acessar lugares por conta das limitações. Por conta das limitações do corpo, por conta das limitações físicas. Eu sei muito bem, porque eu sou um ser humano como você. A palavra "no mundo tereis aflições" é para todos. Só vai existir uma vida que não terá aflições, e a qual somos tentados, somos pressionados a desistir. É a vida eterna. Jesus salvou a nossa alma. Jesus conquistou e por causa dele, esse acesso está liberado. Podemos entrar no céu. Fomos restaurados em santidade, fomos restaurados pelo perdão, fomos restaurados pelo sacrifício de um inocente. Então, você pode agora, não está vendo Jesus fisicamente em uma linguagem para a gente entender. Fisicamente em corpo, em carne, mas ele está vivo dentro de nós. Então, Jesus, ele cumpriu a sua missão e ascendeu aos céus. Ele está à direita de Deus. Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Mas Jesus, antes de ir, ele preparou, aleluia, glória a Deus, os seus discípulos. Eles foram ensinados. Eles foram ensinados. Eles foram repreendidos. Eles foram educados na sua mente. Eles conheceram o poder de Deus. E agora, fisicamente, sem Jesus estar neste mundo, mas estando sobre a cabeça da igreja, mas estando presente conosco todos os dias da nossa vida, até que ele venha nos buscar, ele continua na liderança dessa igreja. E quem fala
que está aqui conosco é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita neste templo, né? Então, para você entender, os discípulos passaram por várias situações em que o poder de Deus ele foi revelado. Muitas pessoas carregam esse pensamento. Deus é o dono do ouro e da prata. E por que vivemos escassez? E por que vivemos falta? E por que vivemos situações difíceis? Porque eu e você precisamos conhecer o poder de Deus. Porque eu e você precisamos conhecer aquilo que Deus ele faz. Por quê? Porque aquilo que ele fez na nossa vida, nós transbordaremos na vida de outras pessoas. Levaremos fé, levaremos esperança, não em nós, seres humanos. Porque os próprios discípulos, né, eles trazem ali uma ministração e uma correção. Por que estão admirados falando com a minha palavra? Não foi por poder humano que esse milagre ele foi, aleluia, manifesto. Não. Foi pelo poder do nome. Foi por causa de Jesus Cristo. E eles trazem esse entendimento ali para aquelas mentes que ficam admiradas com a mudança de realidade daquele homem. Antes os viram mendigando, antes os viram sem poder andar, antes os viram pedindo esmola, antes precisava ser carregado. Aí agora ele sai daquela dependência e ele tem uma vida independente. E ele não só tem uma vida independente, como ele acessa um lugar aonde ele estava na porta, mas não estava dentro. Ele estava na porta esperando, diz a palavra de Deus. Então esperar em Deus, porque ele está trabalhando por você, que tem esperado nele, que tem confiado nele, que tem dependido dele. Poderia escolher outra porta, poderia sair dessa porta, mas estás esperando no Senhor. Então, se você ainda não entendeu como me explicou o Espírito Santo e você vai acessar essa palavra facilmente, por que então? Se a multidão precisa ser alimentada fisicamente, porque alguém que tem que dispor o que tem, que parece pouco, a um raciocínio humano, a uma lógica humana, e pôr nas mãos de Jesus para Jesus multiplicar. E aí nós vimos o milagre da multiplicação. Porque seres humanos têm que enfrentar frustrações, têm que tentar. Porque a sua consciência, ela precisa entender a consciência humana, o seu lugar de humano e o lugar de Deus. Você não é um Deus. Então, quando você, Pedro, vive uma frustração, quando não acontece como você tentou, como você planejou, como você tinha os seus conhecimentos e foi lá e fez do seu jeito e lançou as redes e... Quando o milagre acontece, o ser humano, para você entender, não tem como tomar uma glória que é de Deus. Um milagre que aconteceu por causa de Deus, por causa da presença de Jesus no teu barco. Você entende? Os discípulos, eles têm essa consciência. Esté, ela recebe esse alerta. E nós que somos a igreja de Jesus Cristo, onde habita em nós o Espírito Santo de Deus, aonde nós temos, não é? Nós podemos, pela unção, pela capacitação, que não vem de nós, mas vem da presença de Deus, trocar as vestes dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus. E você vai entender. São estés com que eu estou falando, aonde Deus capacitou, aonde Deus treinou, aonde Deus forjou, aonde Deus formou e que estão já em posições de autoridade, com vestes de rainha. E aí Mordecai, ele chega ali naquela situação e diz, falando com as minhas palavras, para que você possa acessar e entender a palavra de Deus.
Por acaso, não foi para isto que Deus te colocou nesta posição? Uma posição de estabilidade. Mas era uma posição de estabilidade para apenas a vida de Esther? Mordecai, ele traz, e o Espírito Santo de Deus traz esse conselho para nós. Aquilo que Deus nos deu é para abençoar, é para multiplicar. E não tem a ver apenas conosco, mas com o povo que ele entregou a vida do seu próprio filho, sacrificou. Você vai entender. Então, Esther, ela poderia escolher não ajudar. Ela poderia escolher não fazer nada. Até porque ela estava colocando a sua vida em risco. E falar com o rei, sem a autorização do rei, o que pode vir a acontecer comigo? Mas Esther, ela praticou disciplinas espirituais para silenciar a carne, para a carne não falar, para que ela pudesse ouvir os conselhos que vêm de Deus, estratégias que só podem vir de Deus. Ela jejuou, ela orou, ela se posicionou fisicamente. Então os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Então o primeiro pensamento que hoje será destruído é que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é sim. Mas aquilo que nós não temos, Ele tem. E é a partir da nossa consciência do que não temos e do que não podemos que Ele vai nos dar. Por quê? Porque a glória é de Deus. Nós conhecemos na história da palavra de Deus homens que quiseram tomar a glória de Deus, que conquistaram e disseram: olha o que eu fiz. E então, o mesmo Deus que deu, também tirou. Essa história é Nabucodonosor. Nós conhecemos essa história, que tanto o Espírito Santo tem ministrado em meu coração. E eu creio que trarei essa ministração assim que o Espírito Santo me autorizar. Mas a primeira palavra é que você pode ajudar pessoas. No nome de Jesus. Jesus, ele destrava a nossa vida espiritualmente e ele destrava a nossa vida fisicamente. Aquilo que Jesus mostrou para os seus discípulos, agora eles estão propagando. Eles estão divulgando. Eles estão testemunhando. E eles continuam. Antes de Jesus ali operando os milagres, curando, ensinando, libertando, expulsando os demônios. Agora, pelo poder que vem de Deus, a capacidade que vem de Deus, pelo nome de Jesus, eles continuam fazendo esta obra. A obra que o Pai, o Deus soberano, entregou nas mãos dos seus filhos. Por misericórdia. Por misericórdia. A Igreja de Jesus tem esta missão. Tem esta missão. Mas eu quero ser tão fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado. E a exemplo dessa palavra, para você entender, uma doença. Uma doença, quando ela atinge o corpo, ela mexe conosco. Gente, uma doença, dependendo da gravidade, dependendo da medicação, as suas células, né? Quando entra a doença, as células entram em uma guerra. Porque ela precisa expulsar aquele vírus que entrou dentro do corpo. Então, aquela energia, ela está gastando energia para entrar naquela guerra. Aí, imagina uma mãe que tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de filhos. Imagina o pai que tem que ir trabalhar, porque muitas vezes, né, de acordo com a situação, estão debaixo de empresas exploradores ou de lideranças exploradoras, porque o pai quer que eu fale desta maneira. Mas deixa eu te dizer, o mesmo pai que ministrou essa palavra no meu coração, também é aquele que mandou eu te dizer que ele vê cada passo que eu e você está dando. A você que tem ido trabalhar, a você que tem suportado e está na mão de pessoas que têm uma estabilidade, mas que têm usado desse acesso e do que Deus deu, estão em Canaã.
mas tem explorado órfãos, viúvas, estrangeiros. Tem oprimido órfãos, viúvas e estrangeiros. E para ficar mais claro essa palavra, os vulneráveis. Os vulneráveis. Mas Deus falava para mim, falando para mim, né, como mulher, como a minha vida diária, eu vejo cada roupa que você passa, cada casa que você limpa, cada prato que você lava. Então, Deus vê a nossa dedicação. Deus vê o nosso esforço. Deus vê o bem. Aonde está essa palavra? Leia Noé. Deus viu a corrupção, oh aleluia, mas Deus viu o coração de Noé, Deus viu a integridade de Noé, Deus viu o temor de Noé. E é isso que ele me traz aqui para dizer a você que é pai, para dizer a você que é mãe, para dizer a você que é líder, para dizer a você que tem responsabilidades e que mesmo sendo pressionados por espíritos opressores, violentos e exploradores. Não trata pessoas como seres humanos, mas como objetos. Objetos para fazer a sua terra prosperar e construir. Como o Faraó usou o povo de Deus para construir ali, que me traz agora o Espírito Santo. Deixa eu abrir essa palavra que eu esqueci o nome. Eu tô com elas aqui, mas não tenho certeza. Os nomes das duas, né? Daquilo que Faraó pediu pro povo de Deus construir. A palavra de Deus diz assim, ó. Cidades, celeiros de Pitom e Ramessés. Cidades, celeiros, Pitom e Ramessés. Construíram para Faraó as cidades, celeiros. Então, a palavra que Deus falou ao meu coração foi justamente disso. Sobre o abandono e a rejeição. Sobre a dor física de todas essas obras más. Sobre a dor física das doenças. Sobre a dor física, porque eu quero falar de forma que você entenda. Sobre a zombaria. Sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus. Aonde... Lá em Atos, capítulo 2, Pedro, ele vai falar, porque do mesmo jeito que muitos estavam admirados e dizia, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, dizia, estão bêbados. Mas Pedro, ele traz ali, não é? Para eles, não estão bêbados. Presta atenção, são 9 horas da manhã. Isso é capacitação, isso é unção, isso são dons espirituais. Isso não são manifestações carnais. Isso é o poder de Deus. Então, a primeira coisa, vejam, aqueles que arquitetaram um plano contra a vida de Jesus, e Judas participou, tendo todas as oportunidades do mundo. E Judas não traiu qualquer pessoa. Ele traiu um filho de Deus. Ele estava na mesa, ele viu todo o bem que Jesus fez às pessoas. E ali ele toma uma decisão, incitado pelo diabo, mas que ele escolheu, decidiu fazer a vontade do diabo. Então, aquelas pessoas que tinham aquele plano e precisavam de um acesso aonde Jesus estava, preste atenção. Sim, um ser humano a qual você não luta contra ele, contra carne e sangue, pode acessar o seu ministério dentro dali, né, da comunidade onde estão as ovelhas de Jesus que ele colocou sobre teu cuidado, dentro da tua empresa. Não é isso? Um vírus, uma enfermidade pode danificar as tuas células. Então, veja, é algo ruim acessando aquilo que está bom. Mas é uma obra que é trazida pelas trevas. E que só há um nome que pode combatê-las. Que está acima de qualquer potestade, de qualquer reino
desse reino espiritual do mal, que pode paralisá-lo. Mas entenda, uma pessoa pode ser um portal de levar para este ambiente espírito de confusão, espírito de rebelião, começar agradando todo mundo, feito Absalão, e depois se levantar com espírito de revolta. Ou seja, eu vou assumir a liderança dessa empresa, eu vou assumir a liderança desse ministério, eu vou assumir a liderança, eu sou melhor do que esse escolhido aí. Ele não sabe não o que tá fazendo não. Fosse eu ia agir assim, eu ia agir assim. Ou seja, o espírito de Absalão agrada pessoas, o espírito que está em Davi agrada a Deus. O espírito de Absalão agrada ao inferno. O espírito que está em Davi agrada a Deus. Por quê? Quem é o espírito que se rebelou? Que não aceitou? Que quis ser melhor que o nosso Deus e Pai? O diabo. Então, pelas obras, pelos frutos, nós vamos conhecer as árvores. Não é isso? Então a palavra do Senhor falava justamente isso ao meu coração. Que imagina uma pessoa que estava com você desde o início, desde quando tudo começou, e conhece a sua história, conhece a sua vida, e de repente se levanta contra você, com o espírito contrário. É justamente sobre isso. Mas Deus quer que eu e você tenha essa consciência, que Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele tanto vê o bem como Ele vê o mal. E Ele traz livramento para aqueles que o temem e não têm entregue a sua alma à corrupção espiritual e, como consequência, também fisicamente. Porque quando você decide desobedecer uma palavra de Deus, você tem uma ação física. Porém, Pedro, a ação dele foi ajudar. Ele tinha consciência do que não tinha. Ele não tinha recursos, mas ele tinha a Jesus. E sobre uma palavra, aquele homem limitado pôde acessar, pôde pular, pôde se alegrar. Tem a alegria de Deus para você que está esperando, que está na porta, porque de modo sobrenatural o físico vai se mover. O corpo que não cooperava, o corpo que o limitava, agora é restaurado para a glória de Deus. É esse testemunho, é essa história que, para a glória de Deus, vamos ler junto. Atos capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, um homem que no seu corpo tinha limitações desde o seu nascimento, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Pedia esmola para quem entrava. Veja a porta que ele estava. Pedro não é qualquer pessoa. Pedro não se inclui em Jeremias 7, de pessoas que estão em Canaã e que não obedecem à palavra de Deus, que ao invés de multiplicar, tem retido em seus celeiros. Jeremias 7 nos mostra que o povo estava em Canaã, mas eles perderam Canaã. Perderam porque perderam a proteção de Deus. Deus deu Canaã, mas ele retirou a sua proteção e Babilônia invadiu. E aquilo agora, aquela estabilidade que eles tinham, eles perderam. Mas não perderam ai, Deus quis que ele não. Perderam sobre muito aviso, sobre muita exaltação, sobre muito convertam-se dos maus caminhos, sobre Deus enviando os seus profetas para anunciar
as suas palavras. E eu vou te dizer o que Pedro fez. Por que ele não se encaixa em Jeremias 7? E vou te mostrar em Jeremias 7 o que aconteceu. O templo que era do Senhor, o povo estava colocando ídolos abomináveis. Somos templo, somos morada da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E não há um outro Deus e um outro Senhor que mereça ser adorado. É por isso da frustração diante dos profetas de Baal. Elias confronta ali. Então os profetas de Baal, falando a linguagem para a gente entender, se machuca, se vitimiza para ter atenção, para ter favor, mas são frustrados. Então ali é revelado quem é o único Deus e quem é o único Senhor. Porque o céu se manifestou sobre aquilo que foi entregue. Deus, ele aceitou a entrega. Por quê? Porque ele aceitou o profeta Elias, aquele que preparou o altar para Deus receber a oferta, para Deus consumir a oferta. Então Deus deu sinais no físico de que ele recebeu. Se é resposta para alguém, é para mim também. Você sentiu, eu também senti a palavra, não é? Porque acredito que eu possa testemunhar, assim, não vou dizer o que é, né? Mas porque Deus me pediu algo que eu fiz e instantaneamente os céus respondeu. Sinais visíveis e inexplicáveis no céu. E eu tava esses dias, meu Deus, por que aconteceu isso? Por quê? E agora, na ministração, ele trouxe aí a resposta. Foi porque ele recebeu. Então, que lindo, né? Muito lindo. Deus pede pra gente fazer coisas que a gente não entende. Mas, ao ouvir essa palavra, eu me alegro porque saber que ele recebeu. Então, em 1 Pedro, nós estamos lendo que este homem ele é levado ali todos os dias. E ali ele pede esmola a quem entra. Ele está fora, mas ele vai entrar. Então, ele está em uma porta e ele vai entrar nessa porta. E ele vai se alegrar tanto, ele vai pular. As pessoas ficarão admiradas porque sabem, ele estava no deserto falando com as minhas palavras. Ele estava ali no vale. Não é? Ele estava ali mendigando, ele estava ali na dependência de esmolas, mas agora ele pode se mover com as próprias pernas e condições físicas, porque o físico dele, o corpo dele foi restaurado. Era um novo começo para a vida daquele homem. Não é lâmpada de Aladim. Existem etapas. Então a primeira etapa foi tirar os impedimentos. A primeira etapa foi tirar as impossibilidades do corpo para que ele pulasse, para que ele se movesse. E você vê Pedro estendendo as mãos. Você vê que Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. E ele vai dizer para a multidão, por que vocês estão admirados? Acaso isso é um feito humano? Isso é Jesus Cristo. Ele vai dizer, ele não toma uma glória que não é dele. Ele não é Deus. Nós não somos deuses. Nós temos os dons que é do Espírito Santo de Deus. E um poder e uma capacitação que não é humana. É um Espírito excelente. E o único Espírito que é excelente, a qual Nabucodonosor vê, a qual Dario vê, a qual outros homens que têm responsabilidades vê. Neles habitam o Espírito excelente, a qual o faraó vê na vida de José, vê na tua vida, diz o Senhor. Aleluia. Então, a palavra diz assim, quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse,
Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O discípulo, ele reproduziu o que aprendeu. Ele aprendeu que no nome de Jesus todas as coisas são possíveis. Então ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos, os pés e os tornozelos era a área física do corpo que impossibilitava aquele homem de andar, de pular e de se mover sozinho. Então, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, para quem não podia andar, hein? Para quem não podia pular, hein? Para quem não podia se mover, hein? A palavra foi liberada, a mão física de Pedro foi estendida, a palavra liberada no nome de Jesus, a mão física para ajudar ele a se levantar e então ele dando um salto, ele andando sozinho. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo. Entrou com eles no templo. Ele não podia entrar. Ele estava na porta. Na porta, ele pediu ajuda. Ele pediu e esperou o que eu vou receber. E o que ele recebeu foi as limitações, o impedimento tirado para ele acessar o templo. Então ele pulou, ele saltou, falando com as minhas palavras, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido, com o milagre que Jesus Cristo fez na sua vida. Então, lá no verso 12, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A glória é de Jesus Cristo. Jesus Cristo traído. Jesus Cristo que soltaram um assassino e crucificaram um inocente. Mas que Deus, a palavra está dizendo, agiu no cenário e o ressuscitou. Porque nenhuma obra das trevas prevalece aonde há um plano de Deus. Então veja, um inocente não foi tido como culpado diante de Deus. E Deus o ressuscitou dos mortos. Mas quem fez essas obras condenou um inocente. Mas Deus, ele não é imparcial. A balança dele não é como as dos homens.
É por isso que mesmo que estejamos enfrentando obras más fisicamente, ainda assim, vai haver neste cenário, a você que é inocente, a você que tem sofrido com obras das trevas, para que tentam destruir o que Deus entregou a você, mas que Deus quer que prospere, que Deus quer que avance, é bom, é perfeito, é agradável, foi gerado no coração de Deus e foi entregue a você, Maria. Deus, ele ressuscita dos mortos, do lugar de morte, aonde foi enterrado, e dá vida, e dá movimento, e dá multiplicação. Veja onde Jesus alcançou. Olha eu aqui. Eu não vi fisicamente. E como eu amo. E como eu creio na sua palavra. E como eu espero e aguardo o céu. O diabo desprezou o quão bom Deus deu para ele. Mas nós que não vimos, estamos aqui sofrendo e esperando para também entrarmos no céu. Então, só para você ver, lá em Jeremias 7... Lá em Jeremias 7, aleluia, glória a Deus. Deus deu estabilidade ao seu povo, uma terra que mana leite e mel, e que eles precisavam dar manutenção. Eles jamais entrariam dentro daquela estabilidade, dentro daquela terra, sem a ajuda de Deus. Preste atenção. Então eles, ao invés de valorizar a presença de Deus, estavam valorizando o templo, se confiando em algo físico e não na presença de Deus. Então, quando a presença de Deus, a proteção é tirada, o templo não pôde os proteger. A palavra de Deus diz assim no verso 29 de Jeremias 7: corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e joga-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Na visão humana, podiam até estar fazendo a coisa certa, né? Como diz a minha irmã ali, Rosicléia Amorim, Deus me trouxe ela agora para minha mente. Glória a Deus pela vida dela, glória a Deus pela vida dos profetas que corajosamente não têm se dobrado a Baal e não têm beijado os seus pés. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus diz no verso 34: farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. A palavra do Senhor vem nos dizer no verso 19: mas será que é a mim que eles provocam a ira? É uma pergunta, diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como fogo e não se apagará. Por quê? Porque Deus queria arrependimento. Deus não queria desgraça para o seu povo. Deus queria arrependimento, mudança de mente e abandono dos maus caminhos. É o que nos diz as palavras de Deus. As palavras de Deus dizem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Deus do seu povo: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Tudo, irmão, ele está dizendo, tudo lhe faz bem.
Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhe enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Vocês os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Eu quero encontrar aqui para dizer para vocês para encerrarmos, só para você entender o cenário, né? Você vê que eles não estavam valorizando a presença de Deus e não escutavam as palavras de Deus, consequentemente não praticavam a palavra de Deus e eles experimentariam, como consequência das suas próprias escolhas, da sua própria obstinação, a rejeição e o abandono de Deus. Então, os inimigos, né, a Babilônia, teriam acesso. Então, eles primeiro perderam ali, falando nas palavras, para a gente entender o favor, a presença, a proteção, o esconderijo. E então, em consequência disso, perderam tudo que Deus tinha acrescentado às suas vidas. Depois de muito aviso, depois de muito conselho, mas eles rejeitaram o conselho, as palavras de Deus. Você vê que na boca deles não havia mais a verdade. Gente, tu já sofreu com obra da mentira? Alguém já falou na tua frente, levou testemunha para dizer que você fez o que você não fez? É exatamente esse cenário. É exatamente esse cenário de corrupção, aonde vidas inocentes estão sofrendo nas mãos desses opressores violentos, porque é isso que é a palavra de Deus. São espíritos que estão neste meio de violência, sangue inocente, o Senhor fala nas suas palavras. Então, a palavra de Deus diz assim, para você entender, assim diz o Senhor no verso 3, depois leia o capítulo todo, dos exércitos. O Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor. Templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Porque por mais, eu vou falar numa linguagem pra gente entender. Vamos dizer que você esteja o diploma mais top, muito dinheiro na conta, muito network, tá aí, não é zombaria, não é generalização, não há problemas nessas coisas, mas você vai ver que tudo que eles tinham acessado de estabilidade, as suas ações e os seus comportamentos, é isso aqui, é o que é feito diante do que Deus deu. Então Estela tinha uma missão, ela tinha que ajudar, mesmo que fosse colocado em perigo a sua posição e o seu acesso. Ela não podia se silenciar para preservar a própria vida. A igreja não pode se silenciar com essa presença poderosa e esse poder que está nos protegendo e nos guardando. Aleluia, glória a Deus. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com seu próximo, praticarem a justiça,
cada um com seu próximo. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Então, irmãos, lá atrás, os discípulos morreram por causa da verdade, se entregaram por causa da verdade. E hoje, eu posso falar hoje no meu território, não é fácil falar a verdade, porque a verdade, diante de quem está dominado por espírito de violência, vai tentar matar você. E não é só uma morte física, uma morte emocional, uma morte nos seus pensamentos, uma morte psicológica. Afinal, Jezabel só falou palavras e Elias foi parar em uma caverna. Veja, palavras parou o movimento físico de Elias, mexeu com os pensamentos de Elias, mexeu com a área das emoções para eu e você entender. Aleluia, glória a Deus. Então veja, eles conquistaram a bênção que desfrutamos hoje, essa estabilidade que temos hoje, não pode ser usado para o mal. Eles pagaram um alto preço lá atrás. Jesus, todos aqueles que ele ensinou, todos aqueles que foram revestidos de poder e que fizeram prosperar a obra que o Pai entregou nas mãos de Jesus e entre Jesus entregou aqui para nós como igreja. Somos templo, somos morada da presença de Deus, aonde não pode haver nesse templo corrupção. Não podemos confiar no templo físico, na boa saúde, por exemplo. É isso que você pode, na boa saúde, na boa aquisição cognitiva, na boa aquisição, na boa saúde dos processos mentais. Porque se em tudo isso retermos para nós e usarmos para o mal, e se Deus hoje pedir sua vida, aonde fica tudo isso? Não é? Aonde fica tudo isso? Por isso o que Deus quer do seu povo: arrependimento, conversão, abandono dos maus caminhos. Babilônia é o exemplo exato. É o dia que você se acorda, é o de repente. O de repente sofre um acidente, o de repente descobre uma doença, ou seja, perde a proteção. Suas células perdem a proteção e aí um vírus vem entrar. Veja o que aconteceu com Jó. O diabo, ele tem poder. Você não tem noção de como somos protegidos. Que essa vida viva não é por causa. Tudo bem que nós oramos, jejuamos, mas é por causa de Jesus. É essa bênção, é esse sangue que está sobre nós. Você entende essa palavra? Sobre a bênção que o Filho de Jesus conquistou para esta igreja, para mim, para você. Então, qual era essas obras que o Senhor queria que abandonasse, que se tirasse do meio? Obras de violência, irmão. Opressão. Eu sei bem o que são esses espíritos. E são horríveis. Eu ouvi um testemunho de alguém que a própria mãe a fez ter várias relações, né? Então, era uma pessoa vulnerável, tanto ela como seus irmãos, para sofrerem violência física, né? Violência sexual. Então, veja, um vulnerável sobre uma mãe que tem a responsabilidade de proteger, de educar, mas que usou esse acesso para oprimir e violentar a vida de uma geração. É só um exemplo para eu e você entender, porque é para entender. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E Nabucodonosor, se você nunca leu, leia Daniel 4. Aquele homem, ele diz: o mesmo Deus que dá, também é o mesmo Deus que tira. Porque Deus não vai inocentar um culpado. Você vê, culparam Jesus, mas Deus o ressuscitou de entre dos mortos. Pelaquela obra má de traição, pelaquela obra mal de falso julgamento, o próprio Deus agiu no cenário. Lilian, tá querendo que eu fique como? Querendo que você fique com nada. Porque alguém que teme a Deus não se entrega ao mal.
Foi o que José me ensinou. A história de José me mostra por que eu faria isso contra Deus. Por isso, irmão, ele não cedeu à sedução de Potifar, a sedução do mundo, a sedução da Dalila. Por isso. Por isso que ele mandou soltar os seus irmãos, porque ele disse, eu temo a Deus. Eles me fizeram o mal, mas Deus transformou em bem. Mas naquele momento ali ele lança na prisão, depois ele tira. Imagina uma perturbação mental. E quem é nós para julgar José? Quem é, irmãos? Se tem uma coisa que é terrível, é uma obra de injustiça. É sermos colocados, são pessoas. O problema é que às vezes nós estamos em Canaã, dentro de uma bolha. Imagina se aqueles que falam em nome do Senhor não se levantassem. Porque essa pessoa restaurada e de saúde foi por causa de Jesus, por causa das suas palavras, por causa da sua confiança em Deus, sua proteção em Deus. Porque perante homens podemos ser vulneráveis, mas hoje eu sei, eu tenho um dono. E é por isso que eu e você não morremos. Porque temos uma proteção e quem nos protege é Deus. E Ele age diante das obras de injustiça no físico, sim. O mesmo Deus que operou no passado, Ele é o mesmo Deus. Eu também ouvi um testemunho de um bebê que passou 2 dias morto. Parou de respirar. Eu não prestei muito bem atenção, mas devia ter prestado. Mas estavam tentando nomear aquele acontecimento cientificamente. Mas a ciência não tinha um nome, não conseguia nomear. Como depois de 2 dias morto, já estava ali para preparar o enterro e as pessoas que iam enterrar, aquelas pessoas que fazem o processo de enterro, não sei o quê, perceberam que o bebê estava vivo. E aí ele voltou para o hospital e está numa UTI. Então veja como. Aí fala até a síndrome de Lázaro, algo assim, a ciência fala, né? Que geralmente falava assim, que acontecia em adultos, em adolescentes, em adultos e idosos, mas era raro em bebê. Mas quando eu vi aquilo ali, eu só me lembrei de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. E não é história de carochinha, não. Era um morto há 4 dias. Quem aqui tem orado por ressurreição? Né? O mesmo Deus que operou no passado, Ele dá sinais de que Ele permanece o mesmo. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.